Você está ouvindo o Kanshou, o podcast de animes que desafia o destino episódio por episódio. Coloque seus fones de ouvido e embarque nessa jornada. Por anos, Felipe e Nathan viveram uma ilusão. A ilusão da liberdade. O destino não era nada mais do que uma teia de eventos manipulada por uma entidade misteriosa. Deus. Mas agora, com poderes recém-descobertos, os Stands, eles terão a capacidade de enfrentá-lo e encerrar esse ciclo cruel de uma vez por todas. A batalha final se aproxima, nessa temporada de JoJo's Bizarre Adventure. Alô, usuários de stand, Stardust Crusaders continua aqui e agora, no Arco do Egito. E antes de darmos sequência, é hora das nossas convidadas, Carol Tomé e Nath Misaki, se apresentarem. Oi, Cancas, como é que vocês estão? Eu só queria falar que eu acho que a Luísa Mel precisa conhecer os animais desse anime. Eles precisam ser salvos, porque a gente tem um longo histórico, tá? Desde a primeira temporada até hoje. Um longo histórico de agressão, assim, humilhação. Os animais desse anime, eles só se ferram. Nem quando a gente acha que eles estão ganhando, eles ganham 100%. Porque o pobre do Iggy até perdeu uma pata, sabe assim? Olá, Cancãs! E a gente vou concordar com a Carol, porque realmente eu não sei o que acontece com o Araki, de repente tá ficando bom, né? Eu fiquei, me segurando no sofá assistindo esse episódio. Mas uma coisa que eu queria dizer é que o Naruto é uma JoJo reference, principalmente quando a gente pensar no Gaara, né? Porque o Sunabunshin veio do Iggy. Olha, verdade. A questão Luísa Mel do negócio é até engraçada porque tem gente que fez um compilado de qual cachorro em qual parte morre ou sobrevive. As coisas vão melhorando com o tempo, eu tenho que dizer isso, mas essa parte 3 é a segunda temporada mais mortífera, mais letal para os animais apresentados, infelizmente. Talvez inclusive seja por isso que eles tiveram que colocar essa é uma obra de ficção. Todos os personagens aqui não dizem respeito à realidade. Episódio 21, Horus. Na procura pela mansão de Dio, Iggy encontra o falcão sanguinário que guarda o local. E com o retorno de Kakyoin, finalmente chegamos na etapa final. Carol, traga pra gente aí as suas impressões deste episódio sanguinário com o stand mais violento que o Dio tinha a seu dispor e que poderia ter resolvido a vida dele logo no primeiro episódio. Eu acho que a gente finalmente está chegando nos finalmentes, né? Estamos indo pra algum lugar, estamos chegando em algum lugar, né? Que a gente já conseguiu descobrir aonde o Dio mora. No caso, eu sempre soube que quem ia achar essa casa era o Iggy. Eu tinha certeza absoluta. Eu tinha, não tinha dúvidas. Porque, é só seguir o instinto do cachorro que ele vai te levar pra qualquer lugar, entendeu? E o cachorro simplesmente para na casa do Dio pra tomar uma sombra. Eles foram pedir ajuda pra um pedinte, inclusive. Eu tava assistindo esse episódio, aí ele virou assim... Organizado, hein? Aí ele virou organizado. Você sabia que isso é muito comum em igrejas católicas? Essa questão das pessoas que pedem esmola, elas são regularizadas. E eu virei assim pra ele e falei, olha, isso é a cara da igreja católica mesmo, sabe? Ter essa divisão. Eu não... Isso é uma piada sobre dízimo ou eu não tô sabendo? Eu pensei a mesma coisa. Você nunca ouviu falar sobre isso? Isso não. É sério, eles têm pedintes regularizados, dependendo que podem pedir esmola em lugares específicos, e eles são autorizados, porque... eu não vou saber explicar isso de fato, porque eu obviamente não sou uma garota católica e não cresci na igreja católica. Mas que eu... Mas eu estudei escola católica e eu não sabia disso, pô. Mas
tem em alguns lugares e, tipo, é como se fosse uma fórmula regulamentada, porque é como se você estivesse fazendo uma boa ação pra aquela pessoa, sabe? Tipo, ela não tem nenhuma outra forma de continuar a vida dela, então ela Nenhuma? vira pedinte. Isso é, tipo assim, isso é meio antigo. E isso normalmente acontecia com pessoas que eram pessoas com deficiência, por exemplo, que elas não conseguiam trabalhar. E aí elas tinham, entre aspas, uma regulamentação da igreja que elas podiam pedir em lugares que a igreja estava, entendeu? E aí os fiéis estariam. Isso é mais comum na igreja católica. Claro que isso que eu tô falando pode sim ter um negócio muito mais histórico por trás e, tipo, pode ser bem mais específico, mas eu já vi isso acontecer em alguns lugares. Aí quando eu vi aquele pedinte regulamentado, eu falei assim, nossa, é tipo coisa de igreja católica. Enfim, pra mim, pedinte regularizado é o Eduardo Leite pedindo Pix pro governo do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá! Né? Eduardo Leite, não devemos achar culpados, falou o próprio culpado. Enfim. Ô, Polnareff, você não pode ficar sentado aí não, cara. Dá esse dinheiro aí pro pedinte. Tá me dizendo que esse cara aqui é um pedinte? Desculpa aí, senhor. É que o nosso amigo não conhece bem as regras da cidade. Ô, amizade, você podia ter me falado isso desde o início, né? É que a natureza da minha profissão consiste em me comportar como cego e mudo. Essa cidade tem um sindicato oficial dos pedintes e todos têm um território de atuação definido e trabalham por valores determinados. Pode até parecer estranho, mas se os pedintes não seguirem essas regras, a cidade se transformará num caos. Então, tirando, né, toda essa questão desse episódio que começa meio estranho já, o Polnareff lá sentado no meio do nada, e aí eu falei assim, gente, né, Polnareff Bizarre Adventures, mais uma aventura do Polnareff, né, o que ele tá fazendo? O restante do episódio, pra mim, ele é muito interessante, os dois. Primeiro porque a gente tem a perspectiva do Iggy, e eu acho que esses dois episódios têm um ponto que é muito interessante, que quando a gente tá na perspectiva do Iggy, a gente consegue ouvir o que ele fala, ou entender o que ele tá falando. Porque a partir do momento que a gente tá no meio do episódio e a gente sai da perspectiva dele, a gente não escuta mais o que ele fala ou o que ele pensa, porque ele começa a latir, né? Igual quando ele tá falando com o menininho lá, e aí, tipo, ele pensa, tipo, moleque, sai daqui, caralho, você vai morrer. E aí, pro moleque fica, ele só fica latindo. E eu achei isso muito interessante, né? E eu também achei muito legal o fato dele não lutar com o stand humano. Tipo, eu achei interessante ter algum outro animal do outro lado, né? Tipo, que a gente tem essas divisões, assim, entre os vilões e os bonzinhos. E a gente tem bem menos Crusaders do que, obviamente, acólitos do Dio, né? Então, dá pra ter sempre, tipo, por exemplo, a gente não tem um Crusader que é um macaco. A gente não tem um Crusader que é um carro. Mas a gente tem um Crusader que é um cachorro. Então, a gente consegue colocar outro animal pra combater ele. Eu acho que, tipo, foi uma batalha mais equilibrada nessa questão, sabe? Que eu acho que colocar um humano ou alguma outra coisa ali pra lutar com o Iggy, pelo menos pra mim, ia ficar um pouco fora de contexto. Eu acho interessante essas jogadas que são feitas no episódio em volta disso. Eu gostei bastante dos dois episódios. É até surpreendente que logo o episódio do Iggy seja um dos mais sanguinários. É um dos episódios que eu mais vi, tipo, aquela censura. Tipo, desde o começo, com a morte dos cachorros, até pra continuação da própria pata dele, quando, tipo, ele perde a patinha. Quando ele perdeu a patinha, eu falei, mano, por favor, que aquilo seja areia. E aí não era. E eu fiquei, meu Deus, ele tá perdendo a patinha mesmo. Ai, que tristeza. Me deu uma vontade de chorar. Eu fiquei mó triste por ele. E aí começou a passar o flashback da vida dele, que ele só queria ter uma vida calma e feliz. Achar uma cachorrinha pra fazer companhia pra ele. Mas ele foi obrigado a ir lá pro jiu-jitsu lutar com um cara que ele não tá Ele nem e o aí. Polnareff tem muito em comum, né, pelo visto. Não, eles são melhores amigos. É o melhor amigo do homem, entendeu? Se é que o Polnareff pode ser considerado um homem, né? Mas... Inclusive, o Polnareff é o que fica mais preocupado, né? Tipo, Ele é o primeiro que cadê sai aquele correndo safado? ali pra ver o que aconteceu com o Ying. Ele é o primeiro que nota, nossa, já faz horas que o Iggy sumiu, não é possível que ele não esteja bem. Cadê ele, né? Porque... E aí ele começa a falar, chamar o Iggy de aquele cachorro briguento peidão. E aí... Mas assim, eu gostei também que essa é uma outra forma bem literal da gente trazer Horus, né? Porque Horus é o deus falcão. É tipo, é o animal que representa ele. E é realmente um falcão. Mas eu confesso que quando o stand de fato apareceu, porque o stand não era exatamente aqueles blocos de gelo, eu senti que parecia um negócio meio Yu-Gi-Oh!, sabe? Sim, Tipo- puta, eu falei a mesma coisa pro Felipe, nossa. Sim. Yu-Gi-Oh! Total! Eu fiz uma montagem surge. idiota de botar o número de pontos de vida do lado do monstro, mano. É igualzinho, é igualzinho. Ele se transformou. Aí eu falei, mano,
é Yu-Gi-Oh! É isso. E, no geral, eu gostei bastante. Eu gostei também que esses 2 episódios eu acho que foram uma jornada de amadurecimento pro Iggy. Óbvio que é meio triste saber que ele tá sendo forçado a passar por tudo aquilo e que não necessariamente ele queria estar lá, mas é uma jornada de amadurecimento pro próprio personagem, entender o que ele pode fazer com os poderes dele, e agora ele tá com sangue dos olhos pra poder ser vingado do Dio, então tá todo mundo muito motivado. E é claro que eu fico muito feliz com a volta do Kyakunin. Que saudade que eu tava dele, ele apareceu assim, aí eu fiquei, ai, que bom que você voltou. Só não gostei que ele tá no estilo meio Ciclope, mas é porque eu não gosto de Ciclope no geral do X-Men, então o estilo dele tava muito Ciclope, com aquelas com o óculos dele e a cicatriz, mas o importante é que ele voltou a enxergar, então ele tá bem. Queria só dar um destaque pra cena do Kakyoin voltando. Cumprimenta todo mundo, tal, não sei o que. Olha no olho do Jotaro, momento de silêncio. Jotaro, mãozinha. Jotaro. Mãos dadas, eu acho que eles namoram. E a gente sabe que anime, mano, mão dada engravida. Então, mas engravidou, com certeza. De acordo com a Clamp, sim. Nossa, ali, aquele aperto de mão significou muito mais abraços e muito mais beijos do que qualquer coisa. O Iggy encontrou um inimigo pela frente. Eu encontrei ele à beira da morte nos braços de um garoto. E ele foi tratado por médicos da Fundação Speedwagon. Do mesmo jeito que trataram meus olhos. Kakyoin! É um Kakyoin carne e osso, rapaz! Kakyoin, seus olhos já ficaram bons? Que bom rever vocês. Sentimos sua falta. Você já tá recuperado? Sim, eu já tô bem melhor agora. Eu ainda tenho algumas cicatrizes, mas o importante é que a minha visão voltou. É muito bom ouvir isso. E aí, Jotaro? E outro detalhe legal que eu ia apontar, é menos homerótico, mas é que não só a batalha entre os envolvidos são só animais, mas também os stands são animalescos, né? O do Iggy também parece meio que meio cachorro, meio carro, porque Sim. ele tem, tipo, roda e um motor na bunda. Ele parece um cachorro robô. Parece um cachorro robô, tipo, tem dentes, uma cara mais animalesca, e o Falcão tem aquele stand com uma Carol bem disse, parece um bicho de Yu-Gi-Oh, mano. Mas... Um detalhe legal do stand do Horus é que... Quer dizer, do Horus, na verdade, né? Que o stand é o... Quer dizer, que o Falcão é o Pet Shop. Tipo, no começo, quando não tá mostrando o stand, o Pet Shop, ele, quando vai atacar os cristais de gelo, são 6, né? São, tipo, 3 de cada lado. E aí, quando aparece o stand tem 6 braços, né? Acho que foi um detalhe bacana. Enfim, melhor o stand pra um churrasco, que é só fazer gelo, né? Mas com certeza é bem aterrorizante. Ainda mais que ele apareceu numa situação bem claustrofóbica dentro ali do esgoto. Pro Iggy foi um ponto ali que realmente eu me segurei na ponta do sofá, que eu falei, caramba, e fudeu, eu já achei era. que o Iggy ia peidar na cara dele. Eu falei, mano, o Iggy vai virar e peidar na cara desse stand pra eu poder vencer ele. Mas não, ele fez melhor, né? Deu uma bocada e foi um momento muito raivoso. E eu gostei também que, gente, eu não odeio animais, tá? Não é esse o ponto. Mas eu achei interessante que o Iggy realmente mata o Horus. E mata, tipo, assim, não é que nem os outros que eles vêm derrotando e eles vêm mandando pro hospital, sabe? Tipo, não, ele falou, tipo, cara, você tirou meu pé e você, no caso, minha patinha, né? Tipo, você me atormentou muito, então que você merece a morte. E ele realmente vai lá e mata esse stand, ele toma essa decisão, que eu acho que é uma decisão mais séria e mais importante, principalmente pra esse momento da jornada dos Cruzeiros agora, sabe? Não dá pra eles acharem que só, tipo, eu vou bater em você, você vai desmaiar e, tipo, porque realmente aquele stand ou aquele usuário pode voltar. E no caso do Horus, ele ia voltar. Então é a sua vida pela vida dele. Eu acho que eles têm que ser mais deterministas nesse sentido. Não, e o caso do Horus, ele ia voltar, que ele é bicho ruim. O bicho é ruim, mano. Aquele falcão com olho de Sharingan lá, cara... Ele ficou 40 minutos encarando o Iggy interruptamente, assim, até o Iggy fingindo ser bobão lá, e ele, tipo... Ele é tipo meio uma criança olhando uma pessoa com deficiência no shopping. Caralho. Filho, para de olhar, que feio. E o bicho olha lá assim... Para, José. Ai. Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o J-Desafio! Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix.
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco. Nani? Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha. Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar J Safio. Vem se divertir com a gente no Desafio! ご覧のスポンサーの提供でお送りします。Eu achei interessante no comecinho ali como o Iggy tava até explicando pra gente, né? O que assim, ele não tem nada a ver com isso. Tipo, ele tá ali de boa e tal. Vou fazer aqui o papel de cachorro bobo porque eu não tô afim de ficar lutando contra o Dio. Eu só quero ter uma vida boa, uma vida tranquila, encontrar uma garota, como ele falou, e um lugar tranquilo pra ficar. Eu falei assim, nossa, né? Nem parece o cachorro que a gente tá acostumado a ver nos outros episódios, mas faz todo sentido. E aí, os cachorros morrerem pra ele, tanto faz, né? Ficou meio aterrorizado porque falou, o próximo sou eu. Mas na hora que ele viu a criança lá, bateu o coração do Iggy, eu falei, caramba, o Iggy agora tá dando uma de ficar ali com compaixão pros seres humanos? Pois é que assim, como a gente nunca teve um insight no que acontecia na cabeça dele, por isso que acho que esse episódio foi muito esclarecedor em quem é o Iggy de verdade, né? Eu achei muito legal porque mostra o flashback da vida dele, né? De tipo, queria ser literalmente só cachorrão mesmo. Aí é muito bacana ver que o Avdol e o Joseph sofreram pra capturar ele. E ele fala assim, durante todo o episódio, eu não quero saber de Dio, não quero saber desses nóia aqui que me trouxeram a força, mas acho que ele respeita muito quem respeita cachorro, tanto que ele salva o garoto nessa ideia mesmo, tipo, tudo bem, eu não vou deixar ninguém que gosta de cachorro sofrer, tá ligado? E assim, pelo menos na história deu um sentido, né? Porque quando ele basicamente ia morrer, quem acabou salvando ele foi justamente o menino que ele salvou. Então, é a mensagem de que realmente valeu a pena a boa ação dele, né? Outra coisa, o Iggy usaram de hack, né? Também. Sim, hack do rei. Eles espantam os cachorros na base do hack. Não usou stand nem nada. Eu já vi Marineford, eu posso pegar essa referência agora. Aí... E outra coisa engraçada é que no flashback mostra, tipo, quando no primeiro episódio que o Iggy aparece, e aí eu realmente tive aquele choque de como o Iggy tava muito feio, Tava mano. feião. Tava horrível. Ele parecia um bulldog de verdade, com os olhos esbugalhados, parecia. Agora ele virou um cachorro Jojo, tipo, ele tá bonitinho. Ele foi humanizado, né? O rosto dele começa a ficar meio humano, tipo, deram uma harmonizada trejeitos. no Iggy. Sim, uma harmonizada. Mas eu queria botar uma coisa em discussão aqui, que é o seguinte, né? Tipo, beleza que o Horus é muito eficiente aí, ser um falcão de guarda, os caralho a quatro, não sei o quê. Mas assim, aquele assassinato com um bloco de gelo gigante em cima do carro que espirra sangue pra todo lado, não é um jeito mais fácil de chamar a atenção pro esconderijo do que... assim, Mano, tipo, parece que destacou um iceberg no cara. Eu tava imaginando, inclusive, que os Crusaders fossem encontrar por causa disso, né? Porque você fala assim, caramba, o cara não apareceu. E é o tipo de notícia que aparece, né, em algum lugar, nos jornais e tudo mais. Ia tá todo mundo correndo pro mesmo lugar. Foi esmagado por um bloco de gelo no meio do Cairo. Ia passar uma ambulância, tá ligado? Tipo, demorou até. Não, e assim, eles estavam perto, né? Porque quando o cara morre, sai um zoom assim e mostra o Pet Shop rodando a casa e aí vai de volta pros Crusaders. Eles não estavam tão longe assim. O que eu achei engraçado é que eles escolheram esperar, tipo, 3 horas o cara rolar a cidade em vez de, tipo, vai procurar você também, tá ligado? Mas eles não estavam longe exatamente porque o Iggy achou a casa, né? E o Iggy não fica exatamente muito, muito longe deles. Então, se o Iggy tava perto, era só eles terem, tipo, ido ao redor. Só que eu acho que eles estavam tão cansados
dessa busca, né? Tá um tempo. Porque eles falam, nossa, a gente tá 3 dias procurando. Aí eu falei, então a Holly já virou camiseta de saudades eternas, né? Porque o tempo aí que ela... 2 dias pra Holly morrer. Tipo, Acho que pelo menos assim, eu estaria um pouco mais afoito em procurar a casa. O tempo dela já tava acabando, assim. Mas eu acho que os Crusaders, eles são sempre muito desatentos, né? Então isso é mais só, tipo, um negócio assim. Porque se eles não ficam identificando o usuário de stand, que é tipo, sei lá, alguém de rosa choque, imagina achar um acidente no meio do Cairo. Eles não iam dar esse trabalho. Eles preferiam pedir pro pedinte. Aí ia falar, então, você que é pedinte, acha o outro pedinte. E aí depois, e o Avidal falando, nossa, gente, acho que foi uma má ideia, né? Todos os pedintes se encontram. Se conhecem. Ninguém podia ver ele na frente da casa e matar ele, né? Nossa, que pena. O cara já morto, tá ligado? E ele nem se mexe pra ir atrás, tá ligado? Tipo, é foda, né? Cara, sabe o que o sindicato vai falar, né? Porque o cara morreu no meio do trabalho, e aí? Quem vai pagar a conta? Mas e aí, ele tava no meio do trabalho? Fica essa dúvida aí, né? Que ele abandonou ali o posto pra ir procurar, ou fazer a parte do trabalho. Ele tava fazendo um freela, né? Tava fazendo um freela de investigador. Porra, frila porra nenhuma, o cara tem carrão, tem terno, o cara... Mas ele falou justamente isso, ele falou, vai... não, esse trabalho vai me pagar o dia inteiro, então vale a pena eu simplesmente largar aqui e fazer o trabalho. Não, mas pior que ele falou isso, né? Ele falou, eu já fiz o meu trabalho de hoje, então agora eu vou ajudar vocês. Tipo... O cara faz as próprias horas, ele é o próprio chefe. Ele é o mendigo. Enfim, o futuro de toda a classe trabalhadora brasileira aí. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, no final do episódio, quando eles estão falando, tipo, as determinações deles, assim, eu vou finalmente salvar a minha filha, a males que tem que ser extirpados do mundo, eu vou me vingar porque o Dio me passou a perna, eu vou salvar a mãe do Jotaro, aquela delícia, e aí eu vou voltar pra casa. E o Big, aí tipo, vem o Jotaro, então quer dizer que se a gente encher esse maluco de porrada, eu posso voltar pra casa? Pra onde é que o Ig tá querendo levar a gente? Aí está a resposta. Encontramos essa sensação, esse ambiente sombrio e maligno. É essa mansão imponente, então. É a casa da foto. Ig, como foi que você encontrou essa casa? A mansão à frente de Jotaro e seus companheiros emanava uma aura estranha e fantasmagórica. Nela reside o mal encarnado, a fonte de todos os infortúnios. Eu gosto também que quando tá falando dessa questão do destino de matar Dio, eles mostram também as pessoas da linhagem de Joestar. E não só todos os Jojos, mas também os pais que não aparecem direito. O George Joestar, o pai do Jonathan. E acho que o pai do Joseph, que também chama George também, por algum motivo. Acho que em homenagem. É George II. O George II. Então, assim, é bem bacana que eles também contam pra manutenção da linhagem, porque, assim, o George, o pai do Jonathan, morreu defendendo o Jonathan, e o George II morreu ali lá na base militar com o Zumpiro, e foi que motivou a Lisa a seguir a luta. Então, assim, todos tiveram uma parte, querendo ou não. E eu queria enaltecer, não sei como dizer, o storyboard, principalmente na questão da luta, porque, assim, a gente veio agora há pouco do episódio do Darby, que foi um episódio que não tinha nada de luta, mas foi uma tensão psicológica absurda, e pra esse que é lotado de, assim, primeiro, um pássaro psicopata que persegue o Ig e só dá jumpscare o tempo todo ao longo do episódio. E o Ig lutando melhor do que a maior parte dos Crusaders, se não todos, pelo menos até agora. E com uma puta criatividade de fazer o clone dele de areia, de devolver os gelos com as patas lá na proteção debaixo d'água. E assim, óbvio que também temperado com a tristeza dele ficar preso com a patinha e ter que cortar a própria patinha. Fala assim, caramba, realmente é uma luta que você vê que ele não tava ali fazendo aquilo simplesmente esperando um Deus Ex Machina qualquer, ele tava realmente lutando pela própria vida. Foi o Crusader que mais se fudeu, eu tenho que dizer assim, que tipo, mais teve danos assim numa luta. Tipo, o Avdol ele não morreu, tá? Aquilo foi pegadinha, foi um faz-me rir ali, vou cair duro.
Kakyoin não ficou cego. Pegou de raspão. Kakyoin também, mais ou menos. Só precisou fazer ali umas cirurgias do olho pra ficar de boa. Mas eu achei muito engraçado aqui, o Kakyoin encontra... Primeiro, voltando até essa cena do Kakyoin de novo. O Jotaro para. E ele fala, eu ouvi uma voz humana chamando a gente. Aí o Star Platinum ouviu da puta que pariu, porque, tipo, aquela cidade tava um marasmo, a não ser que o Kakyoin tivesse gritado, cambada de filha da puta, e não teria ouvido, tá ligado? Mas isso é muito óbvio, é o som das almas gêmeas. Quando o coração do amor chama, não tem o que falar. Que foi assim, tipo, só o Jotaro percebeu muito antes do Kakyoin sequer chegar perto, assim, parece sentido aranha. E aí ele fala, não, tudo bem, o moleque salvou e aí a Fundação Speedwagon curou ele. Tinha uma Fundação Speedwagon ali e ninguém tava fazendo porra nenhuma? Cadê a porra do prédio? Vocês não foram perguntar pra eles onde fica o prédio? Nada? Não dava pra pedir pra eles acharem essa merda? É porque acho que da última vez que um cara tentou achar, morreu, né? Então... E teve aquele agente lá no começo dessa parte do Egito que tem a cena pós-crédito lá do episódio do Gabi, que o cara morre, ele tava olhando ali na rua e, tipo, aparece o Gabi e mata ele. Mas o pedinte pode morrer, né? Entendi. Você é a prioridade, galera. Não fui eu, foi a Vidol que escolheu arriscar a vida de um desprotegido da sociedade, entendeu? E eu acho muito bacana o detalhe deles chegarem na casa do Jill e a porta abrir sozinha, como se fosse um convite. E essa coisa de convite pra que você possa entrar na casa é muito típico de vampiro, né? Aquela coisa de que você só pode entrar com permissão. Então parece até que é meio jocoso da parte do Jill, tipo, estou deixando vocês entrarem aqui, sabe? Aí vem aquele maluco flutuando no corredor. Tipo, agora tem stand que voa, tá ligado? Estilosíssimo, aliás. Inclusive é o dublador do Sukuna, por isso que a voz é muito foda. Sim. Agora o bagulho parece sério, que vem aquela música sinistraça, a gente tá entrando na casa do Jill, o Jill tá tipo, sei lá, na copa, fazendo alguma coisa, lendo um livro, sei lá. Tá fazendo um smoothie de morango com sangue de morango. das acólitas dele. É isso, reta final. Exatamente. Inclusive, ele fala que a jornada vai atingir o ápice, e é como se ele estivesse falando quase que pra gente, né? Pra metalinguagem. E chegamos então na parte do programa onde Carol vai revelar pra gente os segredos por trás do deus Horus. Bom, pra mim, o Horus, ele é o deus egípcio mais famoso que a gente tem hoje, assim. Tipo, ele é o deus, pra mim, que é mais popular. Eu acho que a popularidade dele, na minha visão, ela só bate com a popularidade de Anubis. Pra mim, é o deus que chega mais perto. Em questão de deus que as pessoas chegam a conhecer ou já viram falar sobre ele. Aqui nas nossas cartinhas, a gente tem o deus Horus em pé. É um homem segurando um báculo, né? Ele tem com cabeça de falcão e ele tem também uma coroa de imperador. Horus é considerado o maior imperador do Egito, ou o maior faraó, depois de Ra, assim, ele é um dos mais famosos, exatamente porque ele derrota Sete, né? A gente já veio falando sobre um pouco sobre a história dos irmãos, né? Porque a gente já teve Sete e a gente teve Osíris. Mas Horus é o terceiro irmão, assim, entre eles. Inclusive, Horus nasceu, não oficial, né? Mas porque calendários são sempre confusos. Mas Horus nasceu dia 25 de dezembro. Porque são aqueles dias que eu tinha explicado pra vocês que são os dias que Nut foi ganhando mais, né? Pra poder ter os filhos. E Horus nasceu no dia 25 de dezembro. Ele era o general do exército de Osíris e braço direito do irmão. Até que ele é assassinado por Sete. Sete, acho que decapita ele, mata... ele de todas as formas possíveis pra ele não renascer, porque de acordo com uma profecia, é Horus que derrota Sete. Só que ele mata o corpo físico de Horus, mas como Horus é um deus, a essência dele ainda vive. Então, quando Isis fica grávida de Osíris, ela dá a luz a Horus. E aí é Horus que vira o filho deles. E aí Horus é criado por Isis, Nefertiti e Thoth e vários outros deuses, assim. Então ele é versado em questões de luta, ele também é considerado o deus da guerra, então ele sempre foi muito bom com espada e com combativo. Ele também é considerado o deus do sol e do céu,
Então, tipo, por isso que o símbolo dele é um falcão, uma ave que cobre todo o céu. E ele é considerado também o deus que vê tudo. Tanto que é muito, muito, muito comum a gente ver por aí o olho de Horus, né? Ou que as pessoas têm tatuagem e tal. Porque ele é considerado o deus que vê tudo. E o falcão, né? É um animal que consegue ver tudo a longas distâncias e pegar, né? Várias coisas no ambiente ao mesmo tempo. E aí ele cresce e derrota Sete. Ele consegue derrotar. E aí ele vira o grande faraó do Egito. E as pessoas gostam muito dele exatamente porque ele acaba com o reinado tirano de Sete. Devolve a felicidade pra Terra. A Terra volta a germinar. Tudo fica feliz, assim, depois que Horus volta, né? E aí é isso, assim. As habilidades dele é mais ou menos voltadas pra isso. Pra, tipo, fertilidade, guerra, a questão do céu também. Ele é o sol mais jovem também, que Ra é o deus sol. Mas Horus também é considerado o sol, né? Porque ele é a sequência de um, é o... como se eles tivessem uma conexão mesmo. E eu acho que eu não senti muita conexão também do stand em si com o deus, porque eu acho que eles pegaram mais essa questão de ser um pássaro mesmo, e aí pegar o falcão por ser essa questão da visão e conseguir ter um ambiente amplo. Mas em relação ao deus, assim, tipo, novamente eu não vi uma conexão muito profunda, nem o próprio stand, porque Horus, por exemplo, não tem nada a ver com gelo, e o Egito não é uma região, assim, que produz muito gelo, né? E, tipo, não é gelada dessa forma. Também não tem nenhuma referência sobre algum bicho que tenha 6 braços ou alguma referência dessa forma. Eu acho que dessa vez o Araki foi mais literal mesmo. Aí ele falou, falcão, Deus falcão. Horus, é isso que a gente tem pra entregar hoje, assim. Mas eu gosto que, como ele é um deus da guerra, ele é um deus bem combativo, né? E a gente vê o Pet Shop sendo uma figura bem combativa. Eu acho que, como a Nath falou sobre essa questão da batalha, foi uma batalha muito bem escrita. Eu acho que o Pet Shop, ele é muito inteligente, assim, numa questão de saber lidar tanto com o ambiente externo, quanto quando ele tá num ambiente menor, né? Tipo, mais interno, ou até embaixo d'água mesmo, quando ele também consegue chegar nos lugares e também identificar onde o Iggy tá. Eu acho que isso é uma inteligência muito grande. E Horus ser deus da guerra talvez tenha alguma conexão, assim, dele ser bom em batalha e aí o Pet Shop também ser bom. Mas no final, nosso querido Iggy acaba vencendo, é isso que importa. E vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem complementar? Tinha uma dúvida. Tinha uma parada de, tipo, que você falou que o Ra é o do sol mais velho, né? Tinha uma parada com o horário, assim, tipo, o deus da manhã e da tarde é o Horus e o Ra é o deus do pôr do sol, uma parada assim, que até tinha a questão do barco que levava, o Ra tava no barco com Osíris, alguma parada assim ou não? Sim, tem essa questão de horário, porque Horus é considerado mais um deus do meio-dia, que é quando o sol tá mais forte. E Ra, ele é considerado um deus mais da tarde, que é tipo um sol mais ameno, porque o que acontece? Os egípcios, ele tem essa história de que toda a noite o mundo, ele é engolido por uma cobra. E aí, durante a noite, a deusa Bastet ou a deusa Sekhmet, dependendo da história que você lê, fica combatendo essa cobra durante o dia todo, porque durante a noite toda, né, enquanto tá a lua no céu, porque essa cobra quer pegar o sol pra comer e, tipo, matar todo mundo. Então, tipo, quando o Ra tá indo em direção à barca, é porque ele tá descendo meio que pro submundo, e aí à noite a deusa vai ficar combatendo a cobra, pra no dia seguinte o sol nascer e vir mais forte, poder proteger as pessoas, porque durante o dia, né, como o sol tá no céu, no seu ápice, essa cobra, ela não vai conseguir matar. Eu só achei uma sacanagem, tipo, um deus teoricamente tão bom ter sido colocado num vilão tão psicopata. Gente, a gente tem que lembrar que Bastet virou uma tomada, né? Tem que lembrar que... Tamo bem ainda. Ou seja, né, essa parte de Jojo, se passar no Egito, a galera vai ter a mesma sensação que a gente teve quando assistiu o episódio de Simpsons no Brasil. Eu não sei exatamente porque, principalmente hoje, né, o Egito, eu não sei se, confesso que eu nunca fui pra lá, eu não conheço muitas pessoas que são egípcias, mas eu acho que hoje tem muito mais uma influência árabe, de uma cultura muito mais árabe, que não necessariamente são, majoritariamente não são conectadas islâmico. com essas divindades, então pra eles, e é foda também,
porque, tipo, às vezes não é nem culpa deles. É porque, tipo, também, se você parar pra pensar, muitas coisas históricas estão em museus lá em Londres. Eles só não levaram as pirâmides porque não dava pra carregar. Então, hoje em dia, no Egito, é muito mais fácil você, tipo, aprender, por exemplo, igual o Felipe falou, sobre a cultura islâmica. E é, tipo, mais fácil você ir pra Londres e aprender sobre os egípcios em museus, o que é terrível, porque, tipo, você perde a história, né, de um país, a não ser que você vá, tipo, sei lá, pras pirâmides, e aí você passa por todo esse processo. Só que eu fico pensando em tudo isso que a gente perde como sociedade, porque, tipo, aquela história, ela é viva, sabe? E ela não está dentro do ambiente por causa de colonizadores. É terrível. Então, morte aos colonizadores. É só isso que eu tenho pra falar. Felipe, diz pra mim uma coisa que a gente sempre faz nesse programa que rima com o Falcão. O Canchou do Bilhão. Meu pau na sua mão! Que ótimo! Exato, final de temporada, estamos aqui despirocados neste episódio aterrorizante. Eu espero que as perguntas de hoje sejam pelo menos um pouco menos aterrorizantes. Seguimos aqui com o nosso placar, Carol e Nath, 57-57, temos que mudar isso. Vamos ver se a gente vai ter que fazer alguma maluquice no último episódio. Quem vai então começar hoje é a Carol, vai. Você vai poder... Eu tenho que arranjar algum critério. O critério é, eu quero. Então você escolhe um stand, Nath, você também já pensa num stand que você vai querer. E a gente já pode partir para as nossas questões. Eu vou escolher o Kid Abelha. Então eu vou inverter, e já que é parecido, eu vou de Super Combo. Vamos lá, questão número 1 ou número 2, Carol? Número 1. Número 1 diz o seguinte, qual é a cor do carro que quase atropela o pet shop? Letra A, amarelo. Letra B, preto. Letra C, azul. Ele é amarelo. Correta resposta. O carro, inclusive, o produtor do anime reconheceu no mangá qual era o carro e decidiu modelar o carro especificamente para o anime. Inclusive, a cor amarela é do modelo original. E, Nath, seguindo aí, então, a mesma ideia de pergunta, qual é a cor do lenço do pet shop? Alternativa A, branco, B, verde ou C, rosa? Vou de B, verde. B de... Era rosa? Não só pra sei. eu saber. B de rosa. É, B de rosa. B de rosa. É, rosa. Não. É, tá errado. Não consegui bolar, mas infelizmente não é verde, é rosa. E Carol tá aí conseguindo fazer com que seu stand surja efeito, por enquanto. Que Eu também, eu já garantia pro começo dele. Questões médias. Carol, vamos lá. Número 3 ou número 4? Número 4. Número 4, você caiu na pegadinha. A número 4 foi feita de última hora. Todo episódio isso, bicho, você lembra. A gente não vai deixar os buracos desse programa te prejudicarem. Mas olha só que surpresa. Questão número 4, valendo 5 pontos. Carol, caramba. Em que número eu estou pensando? Letra A, 17. Letra B, 203. Letra C, 9.999. Ou letra D, 1 bilhão. Devia ter uma última letra e falar todos, porque se você falou eles, você pensou em todos. Verdade. Em teoria, qualquer número que eu falar é verdade. Você acha a minha contra-argumentação boa? Eu vou ter que parar aqui um segundo e... Ô, Felipe, o que você acha? Que essa aqui argumentou foda. É, não. Mas eu vou mudar a pergunta. Qual é o número que o Nate decidiu que seria o certo nessa pergunta? Letra A, 17. Letra B, Quais que são os números? 203. Letra C, 9.999. Mano, sei lá, eu vou chutar a letra C. 9.999 não é a resposta correta. Carol, como que você não sabe, mano? Essa tava muito fácil. Curiosidade, 203 é o número do apartamento qual estou em Brasília. Caralho, eu não sabia disso. Pois é. Eu levei um imprinting no Felipe. Por curiosidade, Nata, que número que você vai 203 era o número que eu tinha assinalado. Ah, é verdade, eu só falei.
Nath, vamos lá. Você aí se deu bem, né? Não pegou a questão pegadinha, mas a sua questão média é a seguinte, valendo 2 pontos. Por conta dos seus sacos aéreos, os pássaros conseguem voar em altitudes de até, alternativa A, 4.000 metros, alternativa B, 7.000 metros ou alternativa C, 10.000 metros. Alternativa A, 4.000 metros. Não, quase. Alternativa B, 7.000 metros. Mas todos os pássaros voam iguais? Por isso que é atitudes de até 7.000 metros. Ou é um passo, ou é tipo assim, ai, nossa. Pode ser outros, pode ser. Entendi, porque eu fiquei pensando, tipo, que tipo de pássaro? Porque, por exemplo, no episódio é um falcão. Mas e se você, sei lá, colocar outro tipo de pássaro, será que ele atinge a mesma altura que o falcão? Acho que não. A gente sabe que pombas nunca passam do shopping Osasco, entendeu? É a altura média do voo delas, é a entrada do portão de Osasco. Bom, vamos lá. Carol, sobra aqui então as questões difíceis, que podem dizer tudo de como vão funcionar esses stands de hoje. Número 5 ou número 6? Número 5. Questão número 5, valendo 3 pontinhos. O Falcão Pet Shop é uma referência direta à dupla britânica Pet Shop Boys, que debutou no ano de letra A, 1991, letra B, 1982 ou letra C, 1979. Eu vou chutar a letra B. Letra B, 1982, correta resposta. Os primeiros indícios de que eu não era uma pessoa hétero cisnormativa foi ouvir Pet Shop Boys desde criança. O meu filho nunca deu sinais, o filho. Bora lá, Nath. A sua questão difícil é a seguinte, valendo 3 pontos. O falcão peregrino deixou de ser uma espécie ameaçada no ano de 1990, 1972 ou 1999. 1990? Infelizmente não, Nath. Quase. Eu tava torcendo pra ela acertar aqui, ótimo. Eu tava aqui, sai, Nath, acerta essa. Infelizmente não, a alternativa correta é 1999, mesmo ano em que se passa a temporada 4 de Jojo. Coincidência? Eu acho que não. Nesse ano eu nasci. Exato, eu trouxe a melhor coisa pro Kan Show. Bem-vindo de volta, Horus. Vamos lá, então estamos encerrando aqui o Kan Show do Bilhão neste segundo momento. A 61 pontos para a Carol contra 57 da Nath, que não teve sorte com as questões. Porém, de acordo com o stand da Carol, o Kid Abelha, a situação muda um pouco. Ela diz o seguinte, que se a Nath acertasse somente a questão difícil, a Carol ia ganhar 3 pontos. Mas como não foi o caso, a Carol perde 1 pontinho, ficando ainda na casa dos 60 pontos. Só que aí a gente segue também pro stand da Nath, que é o Super Combo, que também não foi aí completado o seu poder, que diz o seguinte, se a Carol acertasse somente a questão fácil, a Nath ganharia 2 pontos. Como não foi o caso, a Nath vai perder 2 pontinhos, fazendo com que a diferença dessa vez aumentasse de fato para 5 pontos. 60 pontos para a Carol e 55 para a Nath. Viu? As perguntas surpresas do Nathan não vão me derrubar, entendeu? Eu vou continuar. Porra, 5 pontos é exatamente a diferença de pontos que eu poderia ter ganhado. É verdade. Se esse trem for verdadeiramente o stand, eu não vou conseguir vencer na base da porrada. O jeito vai ser vencendo o truque dele. Só espero que o Nate também saiba o que fazer. Puta que pariu, as paredes desse vagão estão fechando em cima de mim. É merda, o Felipe precisa achar a saída antes que esteja tarde. É isso, eu já sei o que fazer. Eu tenho que dar partida no trem só quando o relógio mandar. Droga, tá ficando apertado. Déjà vu, segure as paredes. Já tô quase, falta pouco. Não, vai... Alavanca! Eu só preciso esperar o relógio. Anda logo! Fodeu! Déjà vu! Agora!
Eu sabia que no final vocês iam dar conta. Agora sejam bem-vindos a Londres. Nosso destino final está próximo. É que você não sabe o sufoco que eu passei. Eu não sei o que aconteceu. O Felipe só sumiu. Digamos que eu tive uma parada inesperada. O que importa é que, apesar de estranho, eu consegui vencer o stand com a própria habilidade dele. Mas algo me diz que o pior ainda está por vir. Você consegue sentir, não é mesmo? Esse ar pesado. Deus nos aguarda. Ele sabe que estamos aqui. E ele sabe que você deve seguir o Kanshou nas redes sociais em @KanshouPodcast no Twitter, Instagram e TikTok. E se você puder, apoie essa jornada em apoia.se/KanshouPodcast com a quantia que couber no seu bolso. Não se esqueça também de assistir aos próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá. Este podcast foi editado por Nate Claymore.